Você sabia que a consequência do pecado causa a morte? Algumas pessoas, ou muitas pessoas, não gostam do nome pecado. Mas eu tenho uma resposta para você. Pecado é toda atitude contrária à vontade de Deus. A Bíblia nos diz que o pecado, ela não se originou no homem. O pecado, ele se originou no céu, com Lúcifer, com a rebelião de Lúcifer no céu. Muitas pessoas pensam que o pecado começou lá no Jardim do Éden, com Adão e Eva. Adão e Eva também pecou. Só que o pecado, ele não se originou no Éden. No Éden, continuou o pecado. A rebelião de Adão e Eva foi causada pela desobediência. Quando Deus falou para Adão e Eva que eles poderiam comer de todos os frutos que haviam ali, mas havia uma árvore que era do bem e do mal, e que dessa árvore eles não comeriam, o que eles fizeram? Eva comeu e ofereceu a Adão. É aonde se originou o pecado da desobediência. Foi ali que toda a humanidade caiu. Deus, ele nos fez para sermos livres, para sermos filhos. Mas o pecado nos distanciou de Deus, criou um obstáculo de nós até Deus. E a palavra de Deus, ela nos diz o seguinte: só existe uma forma do homem hoje retomar esse contato com Deus, essa união com Deus. Através de quem? Jesus. Olha o que diz em Romanos. Romanos 5, versículo 8 e 9. Porém, Deus comprova seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido em nosso benefício, quando ainda andávamos no pecado. Agora, como fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda, por intermédio dele, seremos salvos da ira de Deus. Quando o homem pecou lá no Éden, o que aconteceu ali? A ira de Deus se acendeu contra o homem. Ali o homem ele quebrou todo o relacionamento que Deus criou com ele. E aí, quando Jesus veio para a terra, ele veio para poder fazer essa união, para perdoar esses pecados, para nos unir novamente a Deus. Nós nunca podemos esquecer que o plano original de Deus era que o homem vivesse ao lado dele todos os dias da sua vida, que não houvesse condenação, que não houvesse doenças, que não houvesse maldades, que não houvesse todas essas coisas que nós temos presenciados no mundo atual. Essa nunca foi a vontade de Deus. Mas nós não podemos nos esquecer que o pecado, segundo a Bíblia, ele causa a nossa morte. E a nossa morte está lá em Romanos 5, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Muitas pessoas falam assim: nossa, mas por que Deus deixou então o homem pecar? Nós éramos para estarmos livres, sermos felizes, herdarmos a vida eterna lá no céu. Entendam o seguinte: Deus, ele não nos fez robôs. Deus, ele nos criou para nós o adorarmos, para nós o amarmos. Deus não criou máquinas, Deus criou filhos. E a nossa escolha é que nos causa toda essa dor que vivemos hoje. O homem, ele tem o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio você usa como você achar que você deve usá-lo, como bem entender. Só que sempre a palavra de Deus vai nos ensinar que tudo que o homem plantar, ele vai semear. Então, Jesus, quando ele esteve aqui na terra, o que ele quis fazer em pró disso tudo? Nos unir novamente a Deus. Eu creio que o Senhor, o projeto de Deus original, além de nos unir a Ele, era que o pecado não fizesse o que ele tem feito ultimamente, que é nos causar dor. O pecado, ele não causa dor a Deus. O pecado, ele não prejudica a Deus. O pecado, ele só prejudica a nós. Tudo que você faz contra a vontade de Deus, ela é pecado. E Deus, ele quer o quê? Ele quer nos proteger.
Lembre-se que Lúcifer, quando ele se rebelou contra Deus no céu, ele originou o pecado da rebelião. E qual foi esse sentimento dentro de Lúcifer que criou essa rebelião dentro dele? O orgulho. O orgulho é um pecado, a vaidade é um pecado, os ciúmes, a inveja, a avareza são pecados que hoje estão aqui na nossa carne, que hoje nos condenaria ao inferno. Mas quando Jesus veio para a terra e morreu naquela cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados, Jesus, ele nos limpou. Jesus, ele morreu naquela cruz para trazer de volta o plano original de Deus, que era nos salvar. Hoje eu quero te fazer um convite. Aceite Jesus como Senhor e Salvador da tua alma. E você que já conheceu Jesus, mas que por algum momento, por algum motivo, você não está mais na presença de Jesus, volte para Ele. Lembre-se que Jesus é o único que pode perdoar os teus pecados e salvar a tua alma.